boa noite. Antes de eu começar a falar especificamente sobre regularização fundiária, eu queria dar uma notícia que eu acho que é importante, ainda voltando, falando de uma maneira geral. Isso alcança também a questão da habitação de interesse social como um todo, e não só a habitação, como interessa ao município de Niterói, que é uma grande conquista, foi que nós já contratamos para o município de Niterói o cadastro multifinalitário. Então, toda essa questão, que eu acho que é o nosso grande desafio, a nossa grande caixa preta, se era na PGM, se era na habitação, se era no urbanismo, um pedacinho em cada lugar. Então, toda essa questão dos vazios urbanos, dos imóveis desocupados, dos imóveis subocupados, toda essa questão, todo esse levantamento, a identificação de todos os imóveis de Niterói, tudo isso nós teremos identificado no nosso cadastro multifinalitário. Isso hoje é uma realidade que o município de Niterói já contratou o cadastro multifinalitário. Tá? Então, nós já estamos trabalhando nisso e no menor tempo possível nós teremos o cadastro multifinalitário de Niterói e tudo isso estará à disposição de toda a sociedade de Niterói. Tá? E todos os imóveis de Niterói estarão identificados. Isso vai melhorar a nossa arrecadação, isso vai melhorar toda a questão das nossas políticas públicas. Então, toda a questão da visão de Niterói, toda a questão de futuro para Niterói, a gente melhora quando nós tivermos implementado efetivamente o nosso cadastro multifinalitário. Eu acho que é uma grande conquista um município que consegue efetivamente evoluir e conseguir contratar efetivamente o seu cadastro multifinalitário. Tá? Eu acho que é uma vitória que todos nós precisamos comemorar. Certo? Bom, agora voltando para a regularização fundiária, e a gente precisa nesse momento estar fazendo aquela nossa prestação de contas em relação a tudo aquilo que foi acordado lá na nossa conferência da cidade. Independentemente disso, da gente chegar efetivamente em todas as tratativas que nós firmamos lá atrás, vamos primeiro fazer um panorama do que nós estamos fazendo de regularização fundiária hoje no município de Niterói. Então, hoje no município de Niterói, o que nós temos? Nós temos um contrato com o BID, tá? Para fazer urbanização em duas comunidades, Igrejinha e São José. São duas comunidades ao lado do Bumba, né? O Bumba, que é aquele grande mito para Niterói. Então, duas comunidades que foram muito afetadas por aquela grande tragédia do Bumba, são áreas ao lado do Bumba, e nós estamos recebendo um investimento maciço do BID, não só para regularização fundiária, investimentos de urbanização nessas comunidades. E eu sempre digo, a regularização fundiária é a ponta do laço. Então, essas comunidades, elas estão sendo urbanizadas, um trabalho técnico-social acompanhando toda essa urbanização e, evidentemente, como ponta de laço, como final do trabalho de urbanização, de intervenção urbanística, nós teremos o trabalho de regularização fundiária, naquilo que for possível, tá? Então, isso nós estamos fazendo em duas comunidades, São José e Igrejinha. Nós estamos falando aí mais ou menos de 1.800 unidades habitacionais envolvidas nesses dois projetos. Nós temos ainda as comunidades envolvidas nos parques de Niterói. Nós temos o Morro da Cocada, e no Morro da Cocada nós tivemos duas poligonais distintas. Nós chamamos de Cocada 1 e Cocada 2. Nós temos a Grota do Surucucu, que é uma outra comunidade, também sob intervenção do PAC, Vila Ipiranga e Capim Melado. Então, são as nossas comunidades que também receberam investimento do Ministério das Cidades, daquele grande projeto, eu acho que é o maior projeto que nós recebemos de intervenção e o mais importante, chamado PAC, que também, dentro da mesma linha do BID, é um projeto completo que prevê a intervenção em favelas, como
a intervenção urbanística, o trabalho técnico-social e, complementando esse trabalho todo, a regularização fundiária. E, por último, nós temos o terceiro trabalho de regularização fundiária, que é o programa chamado Programa Papel Passado. Esse não. Esse é um programa exclusivo de titulação. É um programa do Ministério da Cidade destinado a comunidades já urbanizadas. Tem um outro foco. É um programa só de titulação, que nós inscrevemos as comunidades de Niterói. Essas comunidades foram selecionadas e nós estamos fazendo a titulação em 2 comunidades. A comunidade da Ípica, inclusive, essa regularização fundiária já tinha se iniciado lá atrás, no governo anterior, e nós estamos apenas complementando a regularização fundiária. Nós inscrevemos, conseguimos selecionar a comunidade da Ípica. E a outra é um conjunto habitacional chamado Carlos Gomes, ali atrás da Leroy Merlin. Foram casas construídas pela Emusa, né? Lá em 2004, ali o Roberto Jaco fazendo assim, porque foi lá na época, ele conhece bem isso, né? E a gente agora está dando a titulação para essas casas que foram construídas, um reassentamento daquelas famílias, e hoje nós estamos dando título a essas famílias. Então é só um programa de titulação. Agora, o maior desafio, que agora é uma prestação de contas, pode entrar agora aqui. Uma prestação de contas, e agora a gente começa a entrar efetivamente no eixo lá dos nossos compromissos assumidos na Conferência das Cidades. E o compromisso mais importante, eu reputo como o mais importante da Secretaria de Habitação, assumido lá na Conferência das Cidades, foi nós estamos implementando no município de Niterói o nosso plano de regularização fundiária sustentável, tá? Nós submetemos na Conferência das Cidades o termo de referência desse plano de regularização fundiária sustentável. Ele foi aprovado na Conferência das Cidades. Levamos esse plano de regularização fundiária à aprovação no Compur, apresentamos ao Compur. Apresentamos esse plano de regularização fundiária à Câmara dos Vereadores. Apresentamos ao Conselho Gestor do Fundo de Habitação, aprovamos. Discutimos profundamente esse plano, tivemos a parceria da UF, eu quero agradecer a parceria da professora Regina, que revisou esse plano conosco, tivemos muito a participação da UF, do NEPU conosco, eu quero agradecer a participação. Então, todas as etapas foram vencidas e cumpridas, cumprindo exatamente o compromisso assumido na Conferência das Cidades. Esse plano é um plano para ser implementado em 3 etapas e ele resultaria numa legislação para o município de Niterói, uma lei de regularização fundiária para o município de Niterói, pensando nos nossos 77 assentamentos, né, subnormais, dentro do conceito aí, né, da ONU, que são os nossos aglomerados subnormais, dentro do levantamento do IBGE lá, parando em 2010, que hoje nós teríamos que fazer todo o levantamento novamente. Mas, infelizmente, nós levamos esse plano à licitação em dezembro de 2014, cumprindo o acordado, tá? Mas uma das empresas participantes da licitação entrou na justiça fazendo um questionamento e até hoje nós estamos com essa questão subjúdice. Nós já chamamos essa empresa para um acordo, mas infelizmente ela não aceitou e nós até, foi uma deliberação administrativa da prefeitura, a gente até, a posição da justiça é até favorável, mas a gente conhece a morosidade para ter um parecer conclusivo, então é uma prestação de contas que a gente vem fazer para vocês aqui. A gente
precisa de uma decisão final da Justiça e o nosso plano, infelizmente, ele está emperrado por uma questão de justiça, tá? É a primeira prestação de contas que eu venho trazer para vocês, infelizmente é essa. Nós estamos brigando muito por isso, tá? Vamos lá. Em relação, a gente também assumiu o compromisso naquela oportunidade de estar promovendo regularização fundiária de no mínimo 5.000 unidades habitacionais. Eu posso entender que essa meta vem sendo cumprida porque um projeto de regularização fundiária é um projeto extremamente moroso, tem uma série de etapas, eu não vou falar dessas etapas aqui para vocês, porque não cabe. As comunidades que estão participando com a gente sabem quais são essas etapas, que todas as etapas são discutidas com a comunidade, né? Levantamento topográfico, cadastro, levantamento socioeconômico, PAE, não vamos falar dessas coisas aqui, porque não dá para a gente estar falando dessas coisas. Meu olhinho chega a virar, pelo amor de Deus. Os arquitetos urbanistas, eu não sou, que me acompanham quando me trazem aqueles mapas todos, meu olho vira, né? Então, assim, são muitas etapas até a gente chegar efetivamente à titulação. Então, nós estamos com tudo isso, aquelas unidades todas que eu mostrei para vocês lá atrás, em processo. Então, a gente entende que a gente continua perseguindo isso, tá? As melhorias, outra proposta também, melhorias habitacionais que garantam a permanência da população local e, em casos de risco comprovado por laudo técnico, a necessidade de reassentamento, tá? Isso tudo, o que acontece? Todas essas questões são vistas. Quando a gente entra numa comunidade, um projeto de regularização fundiária e um projeto do PAC, ou um projeto como esse do BID, por isso que esse projeto não dá para a gente pensar em regularização fundiária dissociada de intervenção urbanística, né? É muito fácil, a gente acabou de ter uma abertura agora do Ministério para a gente inscrever as comunidades para buscar título. Não dá para fazer isso. Isso é discurso, tá? Isso é para inglês ter. Isso é medida populista. O que a gente precisa é fazer diferença na vida das pessoas. O que a gente precisa fazer são intervenções sérias, em que a gente possa efetivamente estar fazendo alguma diferença na vida das pessoas. Ou seja, estabelecer ou conceder às pessoas que vivem em comunidade os mesmos direitos que as pessoas que vivem na parte famosa da cidade, né? O direito a uma unidade, com uma habitação com saneamento, com ruas, com acesso, fora da área de risco, ou seja, tudo que uma pessoa que mora na área formal tem. Então a gente tem que pensar no planejamento, num plano urbanístico, tirar as pessoas da área de risco, assegurar um projeto de urbanização para depois pensar na articulação. E quando a gente entra com um projeto de urbanização, tudo isso é visto, tá? E a gente faz todo esse trabalho. O outro, a questão da vinculação do NURF à Secretaria de Habitação, Regina já falou, a gente discutiu isso tanto na área de habitação, lá na conferência, como discutiu também na sala de regularização fundiária. O compromisso de criar, não só trazer o fundo de habitação e vincular o fundo de habitação à Secretaria de Habitação, isso foi feito, e ao trazer o fundo de habitação, o FUAB, para a Secretaria de Habitação, a gente traria também o núcleo de regularização fundiária. E o nome dele é o NURF, Núcleo de Regularização Fundiária, que é um núcleo composto por pessoas, né, todas elas técnicas, que poderiam, então, promover e conduzir o processo de regularização fundiária. Veio com a lei, com a legislação, veio junto com o fundo de habitação. Ainda não promovemos esse núcleo de regularização fundiária, está vinculado à Secretaria de Habitação, a gente só não promoveu ainda o concurso interno para prover esses cargos. Pronto, tá? Garantir que a Secretaria de Habitação e o NURF
trabalha em parceria com as instituições de ensino superior, em especial a UF, associações de moradores das áreas de especial interesse social e com o movimento social organizado. A gente até tentou, não foi, professora Regina, fazer um convênio, mas infelizmente não logramos êxito, tá? As burocracias foram muitas e não conseguimos lograr isso. Mas a gente tem uma parceria muito profunda com a FANIT, tá? A gente vem estabelecendo, inclusive, algumas parcerias com algumas instituições de ensino, né? Nós temos algumas experiências vitoriosas, importantes, e também estabelecendo parcerias com a FANIT, que é muito importante, que representa todas as associações de moradores. E no nosso projeto de regularização fundiária, é parte integrante do projeto de regularização fundiária toda a preocupação com a questão socioambiental, é parte integrante do projeto de regularização fundiária. Então, todo projeto de regularização fundiária tem essa preocupação. Em relação a garantir a questão das famílias no local onde elas residem, toda vez que é possível, elas permanecem. Toda vez que elas estão num local inadequado, evidentemente, a gente propõe o cadastramento dessas famílias no programa Minha Casa Minha Vida, para que elas possam ser reassentadas. Essa foi a nossa participação lá na Conferência da Cidade, tá? Bom, agora depois que o Jorge falar, eu vou ter que falar, porque a Patinha, ela me provocou, eu vou ter que falar. Eu só vou falar depois. Agora eu vou passar a palavra para o Joaquim Jorge, que vai fazer uma fala representando a FANIT. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Joaquim Jorge, eu estou representando aqui a FANIT, na Federação das Associações de Moradores de Niterói. Estou representando aqui o nosso presidente Amâncio, né, que está impossibilitado. E eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, da Federação estar presente nessa mesa de debate, uma conferência, né, que é uma das mais importantes, né. E gostaria de falar sobre habitação e regularização fundiária é uma coisa muito emblemática, né? Porque não é só em Niterói, mas em todo o país que nós temos, né, um problema de habitação. Esse problema habitacional, ele vem se perdurando por muito tempo, né? Mas a gente fica alegre porque nós, quando tivemos aí em 2004, né, parece o Estatuto da Cidade, né, deu assim uma nova, né, nos deu, né, aquela injeção de ânimo, né, que vem tantas propostas, né, sobre valorização da terra, gestão social, essas coisas todas. E a gente fica muito alegre quando vê que algumas coisas estão sendo implementadas, né, mas a gente sabe que construir apenas, né, é importante registrar que a oferta simples de nova moradia não vem, né, justificar, né, muitas coisas, porque nem todas as pessoas têm acesso a essas moradias. Então, né, às vezes tem muitas construções que estão aquém do poder aquisitivo das pessoas de comunidade. E eu fico muito preocupado, a gente sempre na FANIT discute e debate sobre que fala sobre baixa renda. A gente precisa entender realmente o que é baixa renda, né? Porque a gente tem visto muitas construções, a gente tinha uma proposta lá, na última conferência, de 0 a 3 salários. Mas a gente precisa entender
que tem pessoas que ganham 1,5 salário e não conseguem alcançar o teto de 3 salários. Isso é muito complicado, porque 3 salários mínimos é muito difícil das pessoas terem acesso, nem todo mundo tem. Então, é uma questão que nós sempre estamos debatendo, vamos estar debatendo sempre. E também a nossa preocupação mais não é só na habitação, né? Porque nós entendemos que a regularização fundiária é que é o maior problema, porque se não tiver terra não faz habitação, né? Às vezes tem muitas pessoas na comunidade que têm habitação, já moram há muito tempo, mas não conseguem regularizar aquela terra e não conseguem dormir, né? Porque de qualquer momento vai ser, né, despejado, vai ser deslocado. E também a gente discute muito sobre a realocação, né, das famílias. Nós entendemos que realocação é quando você coloca assim mais próximo, né, da onde saiu, né? Por exemplo, uma pessoa que mora aqui no Morro do Estado, no centro, eu não entendo como essa pessoa vai conseguir sobreviver se fizer um conjunto residencial lá em Várzea das Moças. O cara vai ter que se deslocar, sair da cidade e ir lá para Várzea. Então, a gente precisa trabalhar a ocupação desses imóveis, né, subinformais que tem na cidade, né, que são vários imóveis. Nós não temos o privilégio, na nossa cidade, de ter uma proposta habitacional do governo do estado, como tem outros municípios, que tem a SEAB, tem um monte de coisa, né? A gente está órfão desses investimentos do estado, né, nessa área, que também deixa muito aquém, né? E deixa o município numa posição de obrigatoriedade somente dele, ou então ser do governo federal, como a professora falou ali, né? E isso é também um complicador, porque nós sabemos que o estado tem muita terra aqui em Niterói. E são terras que estão aí há anos, né? Imóveis que não se conseguem resolver, e às vezes o morador tem que invadir e depois ele é colocado para fora, e a gente vê que o mesmo imóvel está servindo de novo ou abandonado, né? E a gente vê muito na cidade construção de estacionamento, né? Eu acho que tem muito estacionamento que poderiam fazer conjunto residencial para contemplar aquela população que mora mais próximo, né? É um prazer imenso estar aqui em nome da federação. Nós esperamos que essa conferência possa nos trazer novas expectativas. Estamos aqui nós somos sonhadores, né? Como sonha sempre. Porque aquele que não tem sonho, eu acho que não tem razão de viver, né? Nós sempre acreditamos que o poder público ele tem um compromisso, mas não só um compromisso, como também, né, a interação, né, como a professora falou. Antigamente a política ela era pensada na universidade e no governo. Agora, graças a Deus, nós temos a participação popular e a gente não quer perder, né, essa oportunidade de estar sempre, né, contribuindo, né? Apesar de que nós também somos, né, essa cidade. Quando eu falo a cidade que queremos, nós também somos com a cidade, né? Como falou ali bem a professora ali, a cidade ela tem que ser acessível para todos, né? De todos e para todos, né? Às vezes é de todos, mas não é para todos. E a nossa fala aqui é nesse propósito, de que a cidade que nós estamos falando, de qual cidade? É a cidade que nós queremos, né? E nós queremos uma Niterói cada vez mais desenvolvida, cada vez mais produtiva e cada vez mais alegre, e realmente que ela possa representar esse IDH que falam, né? Que falam tanto no IDH de Niterói, mas a gente quer chegar, pelo menos, não nessa totalidade, né? Mas a gente quer chegar pelo menos numa percentagem de 30%, né? Essa é a minha fala, agradeço a oportunidade e nós vamos estar aí contribuindo com aquilo que nós mais brigamos, que é a regularização e habitação, que é o que nós queremos mais, né, para a nossa comunidade. E visibilidade. Bom, agora nós vamos abrir para questões, depoimentos, perguntas. Eu vou deixar 2 se inscreverem e o outro escrever também. Então, estamos pegando as inscrições. A gente está propondo aqui fazer as inscrições e, se tiver comentário da mesa, a gente faça comentário por blocos, porque aí facilita esse bate-bola com a mesa. A gente está propondo que esse tempo de fala seja de 5 minutos,
para que nós garantamos a inscrição de maior número possível de pessoas. Lembrando aquelas pessoas que não assinaram a lista de presença, por favor, não se esqueçam de assinar, porque um dos critérios de participação na conferência é essa nossa presença aqui nas pré-conferências. Então vamos lá, Vamos lá, professora Regina. Não, Lucas. Lucas. Vamos ver se com o Lucas e o resto O microfone pode ir passando, né? Pode. Alô? Alô? Nem deu tempo para escrever direito a pergunta, mas Não, primeiro eu queria agradecer até a forma didática da Prefeitura de apresentar as metas, né, e as propostas das conferências anteriores. Foi bem elucidativo, assim, sobre o que eram as propostas e se elas foram cumpridas ou não. Por mais que tenha questionamentos sobre a resolução dessas propostas, e é aí que eu queria chegar. Foi importante a gente saber recuperar, de fato, né, a gente pedia, né, que tivesse um levantamento dos vazios urbanos, né. Aí foi falado que isso já estava sendo feito, né? No caso do PUR de Pelatiba, isso foi feito. Não foi feito, de jeito nenhum. Isso foi uma crítica, né, frequente durante o PUR, né? A gente falava que para fazer um planejamento da região era importante ter esse cadastramento dos vazios. Mas eu queria falar também sobre as metas da produção habitacional e da situação que a gente vive hoje, né? Por mais que se produza, né, algumas mil moradias na cidade, a gente também tem vivido alguns processos de retirada de moradias, né? Por exemplo, em Embuí e o Sossego. Eu queria saber qual é a postura da Prefeitura perante esses dois processos, né? No caso da remoção da aldeia Embuí e das famílias ali da Praia do Sossego. E outra questão, né, que assim como tem um programa de moradia, daqui a pouco a gente vai ter que ter um programa de melhoria das moradias entregues, que é o caso do Zil da Arnes, que eu queria falar. No primeiro condomínio do Minha Casa Minha Vida aqui entregue, vamos lá, mais de 500, eu acho, 374 unidades habitacionais, que já foram entregues há menos de um ano e já está caindo aos pedaços, né? Quem já viu, já foi lá ou já viu alguma matéria, né? Isso não está caindo mesmo aos pedaços, né? Com risco de queda, porque tem rachadura aqui do lado de dentro, dá para ver o lado de fora. E eu queria saber também o que a Prefeitura pretende fazer em relação a isso, porque ela se comprometeu em reunião com os moradores em janeiro desse ano, fazer pelo menos obras emergenciais. Eu sei que, na verdade, é uma atribuição até mais da Caixa e da construtora que faliu, mas eu acho que a Prefeitura também tem responsabilidade sobre isso, né? Ela que botou as famílias ali, né? Ela que permitiu ser construído condomínio numa área instável. Então, né, que a gente foi falar, é muito difícil o programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque as terras são caras e aqui em Niterói as terras são caras. E o que aconteceu? Arranjaram uma terra barata, só que uma terra instável. É isso que tem. Isso tem consequências, né? Já foram demolidos 2 blocos quando estava em construção e podem cair outros mais, só que com famílias que já sofreram com o pesadelo de um desmoronamento, que são as famílias do Bumba e de outras favelas. Então, são essas as perguntas para o prefeito. Obrigado. Obrigado. Próximo estudo. Lucas trouxe contribuições importantíssimas. Professor Wilson Madeira é o próximo inscrito. E a gente, na sequência, a professora Regina. E depois o seu nome?
Valma, ok. Então, em primeiro lugar, parabenizar as falas da professora Flávia, da equipe da secretaria e da FAMNIT. De fato, sem essa conjugação de colocações, né, que é academia, poder público e movimento social, né? É dessa inter-relação que a gente pretende que essa conferência aponte para elementos críticos e que pontuem uma política forte, né, uma política de vanguarda. Nesse sentido, que apreciando os trabalhos que foram apresentados e toda a relação do que foi cumprido da última conferência para cá, a gente sempre observa a realidade cada vez mais abissal que existe na diferença de classes no país, especialmente no nosso caso específico em Niterói. Então, eu coloco como uma pergunta e uma proposição para todos nós de como fazermos um plano diretor de favelas, como avançarmos de fato numa regularização fundiária dessas áreas que elas são, de um modo geral, invisibilizadas pelo plano diretor, invisibilizadas pela própria conferência. É isso. Obrigado.